Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Bem-vindos a mais uma madrugada com Cristo. E hoje nós vamos ler uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, o capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler a passagem em que José é vendido pelos irmãos. Uma passagem bem conhecida. José faz parte dos personagens das pessoas que viveram naquela época em que foi escrito o livro de Gênesis antes de Cristo. E hoje ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Então vamos ler José, capítulo 37, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Vamos parar por aqui. Essa passagem é muito interessante e uma coisa muito vivenciada primeiro por José naquela época, depois por nós na época de hoje, né? Apesar de em tempos diferentes, mas vivemos a contemporaneidade de adequar a história sempre de acordo com as nossas vivências, né? Então, as histórias da Bíblia, elas nunca vão ser ultrapassadas. Elas vão ser como a água do rio, que segue o seu percurso e se renovam a cada dia. Então, elas nunca vão deixar de ser contemporâneas, né? Então, o que é que se passava nesse cenário? José era filho de Jacó, muito adorado por seu pai, muito amado, né? O seu pai todos os anos fazia uma veste para José e nessa época, nessa ocasião, então, ele fez uma veste muito linda para José e os seus irmãos sempre tinham inveja de José, né? Tanto é que por conta desse sonho em que ele chegou para os irmãos todo feliz, porque para ele estava contando apenas um sonho, porque até então, como José iria saber que ele se tornaria futuramente o governador do Egito e que todas aquelas coisas que ele se passou na vida dele, como é que ele poderia adivinhar que todas aquelas coisas iriam acontecer? Espero que vocês já tenham lido essa passagem e toda acompanhado e saibam toda a história de José. Então, a história é muito interessante, né? José foi vendido por seus irmãos a moradores do deserto, né? Chamados de ismaelitas. Então ele foi comprado, foi vendido como escravo aos ismaelitas, foi muito maltratado, porém teve a sorte dele que tudo aquilo que aconteceu na sua vida de sofrimento viria se tornar uma coisa ao seu favor, inclusive as experiências que José viveu, né? José foi abandonado, maltratado pelos irmãos, vivia o tempo todo todos os seus sonhos, todas as tentativas de aproximar-se dos irmãos foram reprimidas. E a gente leva como isso hoje para a nossa vida. Que todas as vezes que a gente tenta crescer de alguma forma,
Quando a gente compartilha os nossos sonhos com as pessoas erradas, apesar de que seria impossível para José achar que seus irmãos seriam essas pessoas erradas. Mas a gente tem que pensar muito bem com quem você anda compartilhando os seus sonhos, com quem você compartilha as suas experiências, em quem você deposita a sua fé. Então, sabemos que devemos depositar nossa fé somente em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e que todos os nossos atos irão refletir em nossa vida no futuro. Então, essa questão de reciprocidade para a vida é mais receber do que dar. Então, você dá e você quer a reciprocidade positiva, e ela nem sempre vai acontecer, porque nem todas as pessoas pensam como você, vivem a sua vida, têm a sua experiência. Mas José, naquela ocasião, subestimou a vivência, a percepção dos irmãos, as ideologias dos irmãos, e contou-lhes o seu sonho, porque José ainda não tinha sido introduzido na presença de Deus. Então era preciso que ele fosse levado ao caos, que o caos acontecesse na vida de José, que José fosse lá maltratado, e como uma pérola que a água bate, que ela sofre as agressões físicas e naturais ali no oceano, e ela sai uma pedra linda. Então José precisava ser pisoteado, maltratado, injuriado, né? Como a esposa do seu senhor tentou persuadi-lo a trair o seu senhor, né? Trair a confiança do seu senhor, e porque José tinha aparência muito bonita, então aquela mulher, ela de qualquer forma ela queria ter José, como ela teria todos os homens. Mas José era um escolhido de Deus, e com os escolhidos de Deus não se pode, né, tentar fazer com que eles venham a ser desviados do seu caminho, porque de alguma forma ninguém muda os ciclos. Uma pessoa muito inteligente uma vez conversou comigo e disse o seguinte: olha, ninguém muda os ciclos. Então Deus já havia preparado tudo aquilo para José, inclusive os irmãos dele sempre bater de frente com ele, com os sonhos, reprimi-lo, repreendê-lo. Então, o ciclo de José era aquilo tudo, passar por aquilo tudo e viver o momento até chegasse o momento, né, que aquele sonho viesse a se cumprir. Quando a fome chegasse naquele lugar, como ele interpretou o sonho, né? Então, do seu rei lá do Egito, ele interpretou os sonhos das vacas magras e das vacas gordas, e aconteceu que chegou o momento dos irmãos de José chegarem-se a ele, e aquela coisa de os feixes deles se encurvarem ao feixe de José acontecer. Então, o que você pode vivenciar isso como ciclos, e ninguém muda os ciclos. A gente às vezes tem muita gente que conta em suas experiências de que não teve infância, não teve adolescência, porque trabalhou, vivenciou outras coisas naquela época, mas em algum momento da vida você vai retornar ao ciclo. Você vai retornar um ciclo de criança, você vai ter um comportamento inadequado à sua fase adulta, e você mesmo, outras pessoas vão perceber que você teve uma atitude infantil, mas você não viveu essa atitude na sua infância. Então até você vai se perceber. E isso tem que acontecer em todas as fases. Você vai ter uma fase
que sendo adulto vai ter um comportamento de adolescente, de jovem. Então você tem que se permitir que isso aconteça e achar que isso, e perceba, não ache, mas perceba que isso é natural. É óbvio que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E na outra parte, eu levo a outra parte para a vida, que é a de você precisar de alguém e você se ver sozinho em alguns momentos da sua vida, mas você evoluir e saber que naquele momento Jesus estava ao seu lado. E se as outras pessoas não estavam, paciência, elas perderam a oportunidade de receber mais de você, receber mais de Deus. Em algumas ocasiões da minha vida eu lembro que esse ano mesmo, em 2022, eu tive Covid por 2 vezes. Na última vez, que foi pouco tempo atrás, eu me vi sozinha dentro de casa com os meus filhos e muito com febre. Não tinha forças nem para ir tomar água, nem para pegar água. Passei sede, passei fome, porque eu não queria que os meus filhos entrassem no meu quarto. Eles ficaram no quarto ao lado e eles só me viam. Quando eu ia fazer comida para eles se trancavam no quarto. E eles sabiam que quando eu batia a porta do meu quarto, eles podiam ir para a sala, assistir, brincar e comer. Quando eles entravam no quarto deles, eu ia para a sala limpar a cozinha e fazer as coisas que eles não poderiam fazer. A gente ficou nessa meio que assim, eu ia para a sala, eles iam para o quarto, e em uma outra ocasião, nós não tínhamos a quem recorrer, porque estava todo mundo preocupado, ocupado com as suas vidas. No momento seguinte, foi há poucos dias, quando eu fui fazer o exame de vista. Eu sou portadora de glaucoma, então todas as vezes que eu vou fazer os meus exames, meus olhos são muito maltratados e eu tenho dificuldade de fazer as coisas, por mais simples que sejam. É dificultoso. Eu tive dificuldade para dirigir, para chegar em casa, mas eu fui e voltei, né? Um pouco perigoso, mas eu disse: Senhor, seja comigo e vai, toma a direção, eu vou conseguir chegar em casa, vou conseguir dar conta. E quando a gente se entrega realmente e sabe que Deus é um Deus presente em nossas vidas, Ele age e as coisas acontecem. Então eu consegui dar conta, mas aí eu fiquei pensando, tipo, eu sozinha sem conseguir enxergar direito, mas consegui fazer minha comida, a comida dos meus filhos, o nosso jantar. E no outro dia acordei de manhã para ir trabalhar, ainda com a vista muito sensível, a visão muito sensível, mas consegui dar conta. Mas eu evoluí, e você tem que entender que a gente tem que evoluir, porque nem todas as pessoas vão estar presentes na sua vida nos seus momentos de dificuldade. E eu me apego muito nos meus momentos de dificuldades, me apego muito às coisas que José passou. José foi açoitado, pisoteado, maltratado, foi levado cativo, foi levado como